Queridos, olha, eu quero só trazer uma palavra, é nosso culto de gratidão. Coloca na tela o capítulo que nós lemos aqui e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sucedeu que depois que o muro, mas eu quero que você preste bem atenção, porque muita gente pergunta, pastor, quem foi Neemias? O que é o projeto Neemias? E eu estava hoje à tarde meditando nisso aqui. Sucedeu, eu tenho um livro já escrito do comentário de Neemias. Eu já tenho um livro escrito. Mas a cada dia que você vai lendo, você vai descobrindo coisas novas. Sucedeu que depois que o muro foi edificado, olha aí o passado, o muro foi edificado, já foi edificado. E eu levantei as portas, colocou as portas. A primeira coisa que você tem aqui é a edificação dos muros. Mas eu quero falar esta noite sobre algo interessante com todos vocês aqui. Eu vou ser breve, mas eu só quero a sua atenção para o que nós queremos pontuar aqui com a igreja nesta oportunidade. Eu vou falar esta noite, coloca só o tema aí para os irmãos observarem, só o tema, depois da muralha e portas erguidas. O que nós vamos fazer depois que a muralha já estiver erguida? Depois que as portas estiverem colocadas, o que nós vamos fazer? Neemias terminou as muralhas, Neemias colocou as portas, e agora? O trabalho acabou, tudo terminou, ele já fez tudo, o que vamos fazer? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês esta noite, olhe bem para mim. Portas colocadas e muralhas terminadas não quer dizer que o perigo passou. Não quer dizer que as portas trancadas, os problemas já foram solucionados. E o grande problema é este. Quem está numa mansão e quem tem a conta no banco, diz assim, eu já estou bem, eu já estou com a muralha fechada, e eu estou com a porta. Quantos empresários com as muralhas fechadas e as portas trancadas não morreram no Covid? O que Deus colocou no meu coração esta noite é muito sério. É muito sério. Tem irmão que diz assim, eu estou bem, para que eu preciso de igreja? Para que eu preciso de pastor? Para que eu preciso de fé? A minha muralha está ao redor de mim, eu estou cercado. Vocês sabiam que a Bíblia diz que não tinha homem no Oriente mais rico do que Jó? Capítulo 1. Mas a Bíblia diz que foi num minuto, questão de segundo, Deus mudou a vida de Jó. Muito cuidado, porque você que está aqui me ouvindo esta noite, em questão de minuto, de segundo, a tua vida pode dar um giro. Não é assim? Então não confie só porque você fez as muralhas. Nem confie só porque você colocou as portas. A moça diz, eu terminei de me formar, eu falo 2 idiomas, ou 3 ou 4, eu sou poliglota, já as portas se abrem. Eu conheci uma jovem que ela estava fazendo faculdade. De repente, apareceu algo no corpo dela que não sabiam explicar, nem os médicos. Ela perdeu os movimentos, não mexia mais nem com o pescoço e depois faleceu. Jovem, seus 20 anos. Não confie só porque as portas estão colocadas e as muralhas edificadas, que os problemas acabaram. Coloca aí na tela. Heródoto, o historiador Heródoto, ele falou de vários impérios do mundo que tinham as muralhas levantadas e as portas fechadas. Eu coloco aqui, nem sempre restauração física significa segurança. Vocês podem observar isso. Observem bem, a Babilônia, ela tinha as suas grandes muralhas, uma das maravilhas do mundo. 90 quilômetros de circunferência, 80 metros de altura, 25 de espessura, 100 portas de bronze e diversas torres, mas caiu pelo poder de Ciro. Está aí o texto. Olhe para cá. Eu já coloquei minhas portas, eu já me formei, eu já estudei. Olha, 100 portas de bronze. Fora as torres que tinham ao redor. Mas eu pergunto,
era intransponível, estava segura, a Babilônia caiu. Se vocês analisarem também, em seguida eu coloco aí só para exemplo, Nínive, também poderosa, com as suas torres, com as suas muralhas, com os seus 15 portões, com torres, mas houve a coalizão dos medos, juntamente, e Babilônia, e aí Nínive cai. A Bíblia diz em Josué 6 primeiro, Jericó estava cercada. Jericó estava cercada. Ninguém entrava. Ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas a Bíblia diz claramente que eles pensavam que Jericó era intransponível, estava segura, mas a palavra de Deus diz que eles invadiram Jericó e as muralhas caíram. É só levantar, irmão. Leva a irmã ali. O irmão pode levar, veja aí ela. Pronto. Precisa muita gente. Só ore aí logo, pastor, ore por ela e ajude. Pronto. Aí pode voltar para cá. Atenção aqui. Os irmãos cuidam da irmã ali. Então veja bem. A Bíblia diz que Jericó, ninguém entrava, ninguém saía. As muralhas eram poderosas, mas elas caíram. Elas foram totalmente destruídas. Então Jericó caiu por terra. Mas se vocês observarem a história, além de Nínive, além da Babilônia, além de Jericó, além de Tiro, além de Jerusalém, todas tinham muralhas grandiosas. Está aí, depois vocês podem observar. Todas as muralhas caíram. Então não confie só porque as muralhas foram erguidas e as portas colocadas, não é sinal de estabilidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olhe para mim aqui esta noite. Não adianta se organizar socialmente, não adianta se organizar fisicamente, não adianta se organizar psicologicamente, se você não tiver restauração espiritual. Olhe para mim aqui. Você pode ter as muralhas colocadas, minha vida está bem socialmente, psicologicamente, historicamente, fisicamente, financeiramente, posicionalmente, eu estou bem. Mas escute bem, você só está bem se a sua vida espiritual estiver em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu posso até não estar bem fisicamente, porque Timóteo não era bem fisicamente. Eu posso até não estar bem fisicamente, posso estar doente, até psicologicamente, mas se eu estiver bem espiritualmente, eu estou melhor do que qualquer pessoa. Vocês entenderam? Você só está bem quando Jesus está dentro de você e Ele opera o milagre em você. Vocês se lembram que a Bíblia diz daquele jovem que tinha uma legiões de demônio dentro dele? Toda a cidade tinha medo dele, o pânico, o terror, o pavor dominava. Quando você lê a palavra de Deus em Marcos, está aí, 5,15. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade. Os demônios e as legiões que estavam lá, Jesus expulsou um por um. E quando Jesus expulsou um por um, olha como é que o rapaz ficou. A cidade foi ver, a cidade foi ter com ele. Olha aqui, Jesus. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tiver a legião. Leiam vocês bem forte, como foi que viram ele. Como era que ele estava. Vamos lá, bem forte. No 3, 1, 2, 3. Não, só quem está no culto. Só quem está no culto. Ele estava como? Assentado. Como mais? E o que mais? 3 coisas que Jesus faz no homem. Deixa ele assentado, tranquilo, bem vestido e não é louco. Quem tem Jesus na vida não é doido, não é louco, não é criminoso, não é bandido. Quem tem Jesus tem estrutura. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olhe para cá, querido, você que está aqui, olhe só para mim, foque aqui. Foque aqui esta noite. A minha pergunta é:
Talvez você já colocou a porta. Talvez você já colocou a muralha. Mas a minha pergunta é: Jesus já fez você ficar bem sentadinho? Jesus já deu as vestes da salvação para você? E você está em perfeito juízo? Isso aqui é muito interessante, porque quando você lê o capítulo 7 de Neemias, é um capítulo que mostra, você tem a transição, do 1 ao 6, Neemias trabalha as muralhas, do 1 a 6, do 8 a 13, Neemias trabalha a vida religiosa e social. Primeiro, do 1 ao 6, muralhas. Do 1 ao 6, organização. Do 1 ao 6, projeto. Do 1 ao 6, construção. Do 1 a 6, ação. De 1 a 6, trabalho. De 1 a 6, vigilância. Do 8 até o 13, aí você tem vida religiosa, vida social, organização na casa. Mas o capítulo 7 é uma transição. Olha para cá. Do 1 a 6, eu já falei. Mas o 7 é Neemias preparando o povo para entrar no 8 a 13. Porque prestem bem atenção. Em um capítulo, 1 a 6, ele constrói a vida social, a vida moral, a vida física. Ele põe muralha, ele põe portas, ele põe tudo. Do 7, ele para. Olha para cá. Ele para. Aí ele diz assim: não adianta só portas, não adianta só muralhas. Tem que ter vida religiosa. Mas não adianta entrar na vida religiosa. Olha para cá para tu pegar o mistério. Não adianta entrar na vida religiosa só com portas e muralhas e você está bagunçado. Por que tem crente que está doido? Tem crente que é só desesperado por igrejas. Por que tem crente que é doente? Por que tem irmã do ciclo de oração que não sabe o que fazer? Por que tem pastor aí na internet que está sem juízo? Se Jesus dá juízo. Tem alguma coisa? Ah, mas colocou a porta. Ah, mas colocou as janelas. Colocaram as muralhas. Olha para cá. Trabalha o emocional, trabalha o físico, trabalha o psicológico, mas não trabalha o espiritual. Isso aqui é muito sério, porque Neemias, ele é um homem que tem visão, ele é um homem que tem visão, ele é um homem que tem ação, ele é um homem que tem trabalho, ele é um homem que tem metodologia, mas no meio da história ele para. Aí ele diz: não, eu já terminei a muralha, eu já coloquei as portas. Mas e agora? Aí ele diz: nós temos que ter uma construção espiritual. Gente, e é muito importante vocês atentarem para o que eu estou dizendo aqui, nesta oportunidade. Porque quando você olha para esse capítulo, Neemias, ele está tratando da restauração, que ele fez um muro. Para fazer o muro, ele organizou. Para fazer o muro, teve ação. Para fazer o muro, teve oração. Para fazer o muro, teve trabalho. Para fazer o muro, teve oposição. Mas ele diz: nós terminamos as muralhas e colocamos as portas. Só que Neemias sabia que tinha algo a mais. Sabe o que Neemias sabia, meus irmãos? Escutem bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Neemias sabia que além da muralha física, era preciso uma muralha o quê? Espiritual. Agora olha para cá. Tinha uma coisa, e hoje eu descobri. Eu já li o livro de Neemias várias vezes. Quantos meses Neemias passou orando para ir para levar o povo para reconstruir as muralhas? Quem se lembra? Quantos meses? Quanto? 4 meses. Olha para cá. Quantos meses orando? Ele vai para Jerusalém. Quando chega lá, trabalho, ação, oração. Mas tem um dia que ele vai trabalhar, que os inimigos dizem que vão matar ele e todos que estão fazendo um muro. O que foi que ele mandou o povo de Deus fazer? Vamos lá. Aqui tem um mistério grande.
O que foi que ele mandou os trabalhadores e os que estavam carregando massa, fazendo muro, fazerem? Quem se lembra? Não, ele já disse que era para orar. Estava orando, estão orando. Para eles continuar o trabalho, eles estavam continuando. Mas tem um detalhe aí. Hã? Quem disse? Vamos lá. Ele disse assim: vão para o muro, não pare o trabalho e se armem. Cada um pega a sua lança, pega a sua espada, e como o muro é grande, se um gritar, a gente vai acudir, a gente vai correr para ajudar ele. Mas eu lia isso e eu me intrigava. Meu Deus, e o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? E o Senhor não é o Deus que guarda? E por que Neemias manda pegar espada e lança e arma? Entendeu, irmão? Tu que é teólogo, estudante de teologia. Eu fiquei me perguntando, e eu fazia tempo, e hoje eu batendo nisso, eu disse, meu Deus, mas como é que pode? Neemias ora quantos meses? E agora ele vai, e ele manda o povo de Deus se prevenir com armas para a batalha. Por que Deus deixou isso acontecer? Olhe para cá. A minha parte de procurar proteção não atrapalha o agir de Deus. Deus não mandou Neemias pegar armas. Mas Neemias era o líder. Que vocês já imaginaram? Eu vou fazer o projeto Neemias. Aí eu chamo a polícia militar. Talvez o irmão vai dizer, por que o pastor Zé não tem fé e chama a polícia? Eu tenho fé. Agora, eu faço a parte que me cabe. E quando Deus quer operar, Ele opera, mesmo eu usando a minha liberdade para fazer, não tolhe o Deus que tem poder para fazer o que Ele quer. Vocês entenderam agora? Porque isso aqui é interessante, porque se você analisar a Bíblia, Neemias sabia que tinha que fazer a muralha. A primeira coisa, a muralha já era um tipo de confiança. Se ele já vai fazer uma muralha, é porque o povo está vulnerável. Mas ele fez a muralha. Só que quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus, coloca aí Zacarias 2:5. Alguém perguntou num texto, será se Neemias não sabia dessa passagem bíblica? Pois eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, eu serei o quê? Um muro de fogo. E em redor, e para a glória estarei no meio dela. Olhem para cá. A muralha física não é sinal de que você está bem, mas a muralha de fogo, ela te dá estrutura para você estar bem. Irmão, isso aqui é pesado. Tem irmão que está no meio da batalha, mas ele sabe que Deus é a sua força, é a sua muralha. Nós temos que entender aqui o lado espiritual. E Neemias, ele termina a muralha, ele termina de fazer, mas ele sabe que precisa de uma muralha a mais. Não era física. Não era a muralha de tijolos, de pedras. Era a muralha de Deus dentro deles. Se Deus está dentro de nós, nós caminhamos sem medo. Nós caminhamos sem temor. Eita, meus irmãos. Vocês se lembram do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo à sombra vai fazer o quê? Descansará. Aí lá vem, seta que voa ao meio. Assola, seta, peste, que assola, demônio do meio-dia, demônio de um olho só, medo, terror. Mas o crente, ele está descansando em Deus, porque ele sabe que Deus é a sua muralha de fogo.
Às vezes você faz a casa e coloca o pitbull e coloca o muro, além do muro coloca a cerca elétrica, além da cerca elétrica coloca prego, além de prego coloca o alarme, mas ainda você não está seguro. É assim ou não é? Agora, o crente, ele pode fazer tudo isso, mas ele dorme tranquilo, porque ele diz, aí é a minha parte, mas ele cita o Salmo 3, verso 3, o Senhor é o escudo ao redor de mim, é o que me exalta e é o que protege a minha cabeça. Se você não tiver essa certeza, não adianta, não adianta. Se você não confiar em Deus desta forma, não adianta. Então, para que é o projeto Neemias, pastor Ziel? É para dizer para São Luís, é para dizer para o Tirirical, que nós não temos confiança só naquilo que nós fazemos, só nas muralhas dos homens, só nos atalhos dos homens. Nós temos uma muralha de fogo que nos protege e que levanta a nossa cabeça. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus. Neemias termina, a primeira coisa que Neemias faz, Neemias, ele tem consciência que precisa de uma muralha espiritual. Ele terminou a muralha física, vamos lá, coloca o verso aí, olha aí. Ele terminou a muralha física, levantou as portas, e ele agora vai estabelecer liderança. Olha, vamos lá, diga comigo, porteiros, e cantores, e levitas. Olha a inteligência desse homem. Agora, olha o verso 2, olha o verso 2. E eu nomeei Anani, o irmão dele, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel, e o que mais? Temente a Deus, e o que mais? Olhe para cá, não adianta muralhas terminadas e portas colocadas, se o povo dentro da cidade não é fiel, não é temente a Deus. Sabe por que muita coisa não funciona no nosso meio? Porque às vezes nós temos muita gente, é como Gideão que tinha 32 mil, mas quem era que estava fiel para a batalha? Quantos? Só 300. Às vezes a multidão é grande, mas a multidão mais atrapalha do que ajuda. Porque é muita gente sem fé, é muita gente sem temor de Deus, é muita gente sem muralha de fogo dentro dele. Irmão, vocês já imaginaram aqui o Tirirical todinho, vocês cheios da fé também que eu tenho, da ousadia que eu tenho, nós botava para quebrar esse Tirirical, irmão. Assim como os bandidos botam terror, nós também íamos colocar terror pela autoridade de Deus. Eu estava pensando, 15 pastores, do jeito do Clebson Bandeira, eu não sei o que seria do Tirirical. Buscando alma, vai para bares, vai para balada buscar gente. E aí? Mas tem irmão que tem a muralhazinha, é crente, é abençoadinho, já tem um carrinho na garagem, já tem a casinha preparada, os filhinhos estão tudo formados, tem a filha, é até um orgulho. Cadê sua filha, irmã? Está para o exterior, não é assim? Está para o exterior, a muralhazinha já está lá, trancadinha, dinheirinho no banco, a contazinha bancária, cartão de crédito, as portazinhas bem colocadas. Cuidado. Se você não faz nada para Deus, o cenário pode virar. O cenário pode virar. O cenário pode... Eu já vi isso várias vezes, irmãos. Eu já vi isso em casas de irmãos, eu já vi em lojas de irmãos. Eu já vi em empresas de irmão, eu já vi em funcionário. Um amigo meu me contou, pastor Zéu, eu estava com tanto emprego, ganhando tanto dinheiro. Um dia eu cheguei, quando eu abri a porta do quarto, a minha filha pulou em cima de mim e começou a batalha. Ele conta a história de um homem que ele matou um filho sem querer. E ele começou a colocar toda a segurança. E na outra vez a esposa teve um bebê. E ela estava no quarto. E ele foi dar ré no carro. E aí passou por cima da criança dentro de casa. Toda segurança sem Deus não vale nada. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade.
Tem irmão que diz, mas eu não moro na estiva. E quem disse que tu está seguro? Eu não moro no São Raimundo. E quem diz que tu está seguro? Eu estava em uma faculdade aqui e chegou um diretor de Curitiba para dirigir uma faculdade aqui em São Luís. Aí ele disse para mim, pastor, o senhor acredita? Eu morei em Curitiba mais de 20 anos e nunca fui assaltado. Eu estou morando aqui num bairro de luxo e agora há pouco ligou que acabou de ser assaltada. E eu disse, onde é que ela mora? Lá para aqueles prédiosão. Não pensa que você está seguro só porque tu tens uma conta bancária e uma casa toda blindada. O perigo pode morar dentro da tua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Olhe para cá. A minha parte eu posso fazer. Quando você lê primeiro, tinha alguma arma? Vamos lá, tinha alguma arma? Não. E o Golias disse, tu vem com essas pedrinhas para tentar me matar? Mas quem era que Davi tinha? Uma coisa é eu botar a espada e uma pedra e ir para a batalha. A outra coisa é eu botar a pedra, botar a espada e dizer, eu vou com isso aqui, mas isso aqui não é nada. Só Deus é quem me dá a vitória. Ele disse para o Golias, tu vem a mim com espada e de lança, mas eu vou contra ti. É o nome do dos exércitos. Só quem crê nesse nome, levante a tua mão aqui esta noite. Oh, aleluia. Ah, pastor, eu já botei a muralha, eu já coloquei as portas, amém, mas chama o Deus de Israel para ser a tua muralha de fogo, e o Senhor vai te guardar, e o Senhor vai te proteger, aleluia. Em primeiro lugar, não confie só nas muralhas e nas portas que você coloca. Escute bem. Em segundo lugar, se vocês observarem o texto aqui esta noite, depois que as muralhas estiverem colocadas, as portas colocadas, a cidade já reconstruída, é preciso colocar uma liderança que tenha o quê? Fé. Olha aqui, olha. Digam comigo bem forte, que tenha o quê? Fé. E que tenha o quê mais? Caráter, e que se ajuste à visão de quem? Por que Neemias colocou o irmão dele? Irmão, vocês já imaginaram? Por que ele colocou o irmão dele? Volta lá para o versículo, só para os irmãos terem uma ideia. Já vou caminhando aqui para encerrar. Coloque lá o versículo 2. Por que ele colocou o irmão dele? E eu nomeei meu irmão. Como era o nome do irmão dele? E eu também coloquei quem mais? Agora, olha o que ele diz. Eu estou colocando eles. Olha para mim aqui, olha para cá. Tem irmão que diz, pastor, o irmão aqui é muito competente. E quem disse que na obra de Deus é competência? O irmão aqui tem muito currículo. E quem disse que aqui é currículo? Às vezes você tem competência, tem currículo, mas é falso. Às vezes tem competência, tem currículo, mas não tem oração. Às vezes tem método, tem inteligência, tem oratória, tem hermenêutica, tem exegese, mas não tem o Deus da Bíblia. E a obra só anda quem tem a mesma visão de quem está em intimidade com Deus. Neemias não foi colocar qualquer um, ele colocou o irmão, ele colocou Ananias, olha o que a Bíblia diz, ele colocou homens que tinham caráter, que não saía da visão e que eram tementes a Deus. Se a liderança não tiver caráter, olhe para cá. Vocês se lembram que Jesus disse, lá em Mateus, quando você lê no 24, parece que é o 24, Mateus 24, está aí, 24, 45, ele diz, que bom é aquele servo. Qual é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou na sua casa? Olha aí. Que o Senhor constituiu sobre os seus servos para lhe dar o sustento no devido? Quando você lê o 46, ele diz, bem-aventurado é o servo, quando o Senhor vier, o ache como? Fazendo assim. Então escute,
Escute, e depois que a muralha estiver feita, e depois que as portas estiverem colocadas, eu vou descansar? Eu vou dormir? Eu vou bater papo? Não. Eu vou trabalhar a muralha espiritual. Eu vou trabalhar uma liderança temente e fiel a Deus. Olha, irmão, a Miriam e o Arão, dois salientes, chegaram para Moisés e começaram a dizer: Moisés pensa que é só ele. Eu sou Miriam, eu cantei com as mulheres quando nós atravessamos o Mar Vermelho. Aí o Arão disse: eu também, eu sou profeta, eu sou sacerdote. Aí Deus chamou e disse, está lá em Números 12:7, se tem profeta eu me revelo por sonho, visão e revelação, mas com Moisés não é assim, porque ele é fiel em toda a minha casa. Eu vou te dar um conselho aqui hoje, olha para mim aqui. Se você botar a porta, botar a muralha, botar segurança e controle, mas se tu não fores fiel, Deus não está na tua casa. É assim ou não é? Deus não está na tua casa. Então observem bem aí o texto. A Bíblia diz que eles colocaram uma liderança fiel. Então, em primeiro lugar, depois que as muralhas estiverem prontas, depois que as portas estiverem colocadas, é hora do espiritual. Deus tem te abençoado? Amém. Carrinho na garagem? Amém. A irmã anda toda bonita, chique, cartão, toma café no shopping? Amém. Mas quando chegar em casa, bota a tua boca no pó e chora ao teu Deus. Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu marido, abençoa meus filhos, abençoa meus genros, abençoa minhas noras. Irmão, uma nora na tua vida sem Deus, ela acaba com a tua vida. Um genro sem Deus pode ser uma graça na tua família. E você pensou que trancou a porta, você pensou que a muralha valia a pena, mas você caiu. Em último lugar, depois que as muralhas estiverem erguidas e depois que as portas estiverem colocadas, olhem para cá, é bom fazer uma análise do livro. Coloca o verso 5. Olha o verso 5. Olha o verso 5. Vamos lá, coloque aí. 7:5. Então o meu Deus me pôs. Olha, isso aqui é inteligência de Neemias, mas olha o que ele diz: o meu Deus me pôs no coração, que ajuntasse os nobres, olha, ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro das genealogias dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Depois você vai ler quando chegar em casa. Ele viu a turma que foi com Zorobabel, a turma que foram com os outros líderes. Aí eu lendo esse texto aqui, eu digo, meu Deus, irmão, coloca só aí na tela os versos que seguem. Eu não vou ler não, porque quando você, olha, pode passar. Quando você passa, olha aí, passa, aí são os líderes. Agora, ele começa mostrando isso, ó. O irmão, só ele vai citando o nome de cada pessoa. Para bem aí. Aí você vai ler assim, meu Deus, mas isso aqui não tem interesse. Eu nem conheço os filhos de Paate, de Moabe, filho de Jesua, de Joabe. Eu não conheço. O que eu quero com esses nomes? Aí se você vai para Esdras 2, que Esdras também faz a mesma lista, aí você olha, ó, negócio cansativo. Sabe por que Deus deixou esses nomes aí? Olha para cá, porque Deus não dá bênção e nem promessa para quem perde identidade. Agora eu digo que nem os pregadores. Pegou o mistério? Hein? Pegou o mistério? Olha para cá. Deus, porque tem irmão que diz, mas eu sou dessa igreja. Eu tenho direito aqui. A questão não é ter direito. Qual é a tua identidade aqui? Eita. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Escute bem, irmãos. Ele tinha terminado de fazer as muralhas, já tinha umas casas, e ele ia repovoar, e a Derlê, ele ia repovoar a cidade. Mas para morar na cidade, e para fazer culto, e para colocar os porteiros, e para colocar os cantores,
buscar o quê? Hein? A identidade. Vocês pensam que é brincadeira? Tem irmão que diz, é porque essa igreja é muito exigente. Pois vai para o Neemias, que lá só entrava na cidade quem tinha identidade. Mas eu sou filho do sacerdote fulano de tal. Coloca o 64. Bota aí o 64. Coloca. Verso 64. Olha aí. Bora, meu filho. Estes buscaram. Aí chegaram, olha para cá. Chegaram os sacerdotes, tudo bem bonito, todo bem vestido. Neemias, queremos adorar e queremos voltar ao nosso trabalho. Ele diz, dá uma olhadinha no livro aí. Vê se tem registro. Vê se tem identidade. Então buscaram seu registro nos livros genealógicos. Porém não foram considerados como o quê? Hoje tem igreja, irmão, que não quer mais saber disso aqui não. É só dizendo, Deus quer saber de adorador. Adorador que não vale nada. Adorador velho que é todo desmantelado. Adoradora véia que tem 5 machos, nunca casou, dorme com quem quer. Vocês pensam que a casa de Deus é a casa da mãe Joana? Vocês pensam que aqui é cantiga de Martim da Vila? Aqui não. Aqui só entra quem traz a identidade. Aí você diz, pastor, aí hoje de manhã eu falei, está lá em Apocalipse 20. E abriu-se o livro, também no céu, só vai entrar sem quem tem o nome no livro da vida. Quem está aqui esta noite que tem certeza que o seu nome está lá? Minha irmã, olha para mim aqui, santa. A muralha está feita, a porta está colocada. Mas eu pergunto, e a tua identidade está mantida? Tem muita gente hoje dentro da nossa casa. Olhe para cá, olha para mim aqui, ó. Olha para cá. Deus não dá promessa para quem não mantém a identidade. Quer ver? Olha aí, está bem aí. Está bem aí na tela. Olha aí. Se vocês observarem, é preciso manter a identidade. Nós temos que ter, olha para cá, irmão, olha para mim aqui. Quem está aqui tem certeza que pertence a esse povo? Você que está sentadinho aí, você que está sentadinho aqui, você tem certeza que pertence a esse povo? Tem irmão que entra no culto e ele fica até estranhando a gente, não é assim? É porque ele não tem o sentimento de pertencer a esse povo. Quando eu sei que eu pertenço aqui, a minha identidade é daqui, meu Deus do céu, eu não fico com estranheza com o irmão, eu não fico com cara feia. E olhe para cá, Deus só dá promessa para quem mantém a identidade. Tu pode ter o cargo, tu pode ter o título, tu pode ter o nome, mas se não tiver identidade, é imundo. Aqui você não assume o sacerdócio porque não tem o quê? Identidade. Irmão, vocês pensam que é brincadeira? Aí quando você vai lá para Mateus capítulo 5, 16, Jesus Cristo disse, brilha a vossa luz diante dos... Aí lá em Mateus 7 ele diz, eu não vos mas nós expulsamos demônio, mas eu não conheço vocês, problema de vocês. Mas nós curamos no teu, mas eu não conheço vocês, a identidade aqui não passa. Sim, mas nós fizemos fogo descer do céu, eu não conheço vocês. Não tem minha identidade. Olha para mim aqui, irmão, olha para mim. Deus não dá promessa para quem está imundo. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele diz no verso 2, 3, e abençoarei os que te abençoam. Olha para mim aqui, e abençoarei os que te abençoam. Olha, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Olha o que ele disse, vamos lá. Em ti serão benditas todas. Olha para mim, Israel foi para o Egito, mas aí Deus disse, mantenham a identidade. Se vocês mantiverem a identidade de vocês, eu vou visitar vocês
e vou tirar vocês do Egito. A Bíblia diz que Israel foi para o cativeiro. Lá no cativeiro, Daniel, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: nós vamos morar na Babilônia, vamos morar aqui, vamos comer aqui, vamos trabalhar aqui, vamos ter serviço aqui, vamos servir ao rei, mas não vamos perder a nossa identidade, nós não vamos nos contaminar. Pronto, não foi assim? Aí a Bíblia diz que o povo de Deus foi para o reinado persa. No reinado persa, aí a gente pensa que estava perdido. Lá tem uma mocinha que o próprio primo coloca ela para chegar ao poder. Ela chega ao poder, e quando ela chega ao poder, a guerra entra. Aí ele diz assim: não pense você, que se você ficar escondida e não manter a identidade, tu morre. Mas Deus vai levantar outro no teu lugar, porque Ele preserva o povo dele, porque o povo dele tem promessa. Aí a Bíblia diz que Deus levantou a rainha Esté e ela salvou o povo judeu. Aí lá vem Jesus Cristo. Quando você pega Mateus capítulo 1, a Bíblia diz: livro da genealogia de Jesus. Identidade, gente. Pode ser de qualquer igreja, agora se não tiver identidade. Aí o Neemias olhou. Aí tem outra coisa interessante, irmão, olha para cá. Outra coisa, quando você chegar em casa, leia Esdras 2 e leia Neemias 7. Você vai até cansar, mas não canse mais não de ler esses nomes, porque aí você vai ler, bota lá, irmão, um bocado de nome. Às vezes você fica: meu Deus, para que esses nomes aqui? Eu nem conheço. Os filhos de Elão, quem é Elão? Vai. Os filhos de Zatu, quem é Zatu? Os filhos de Zacai, cada nome feio. Os filhos de Binu, os filhos de Bebai, olha aí. Aí você lendo e sai de madrugada sozinho, meu Deus. Os filhos de Adonicão, olha aí, irmão. Os filhos de Big Vai. Os filhos de Adim. Aí você fica, os filhos de Até, olha para cá, olha para cá. Por que Deus deixou isso aqui? Primeiro, Ele está dizendo: eu sou o Deus que chamei Abraão, e eu disse que ia abençoar a família que não perde a sua identidade. E para mostrar que eu sou Deus, que vejo a particularidade, a individualidade, eu não quero que coloque só o nome, eu quero que vocês façam os detalhes da vida de cada um. Aí lá vem o Esdras escrevendo, aí ele vai dizendo: o fulano de tal pode passar, porque tem identidade. Fulano passa, tem identidade. Fulano passa, tem identidade. Fulano passa, tem identidade. Fulano passa, tem identidade. Fulano passa. Aí quando você lê tudo isso aqui, chega em Jesus Cristo, aí você tem 14 gerações. É assim? Aí pronto, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, até chegar onde? Aí Jesus pode ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele tem a identidade. E você tem a identidade de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E vocês se lembram, irmãos, que os discípulos voltaram alegres por expulsarem quem? Os demônios. Jesus: filhinhos, não fique só alegre com isso não. O que foi que ele disse? Fique alegre só por isso não. Os vossos nomes já estão escritos no livro da vida. Olha para mim. A portinha está trancada, o murozinho está levantado, mas a pergunta é: tem muro de fogo na tua casa? Tem muro de fogo? Tem culto doméstico na tua casa? Tem jejum na tua casa? Tem oração na tua casa? Tem comunhão na tua casa? Teu marido é um Jó dentro de casa? A tua esposa é uma Isabel, é uma Maria cheia do Espírito Santo? Como é que está a tua casa? Bem rebocada, bem feitinha. Nós estamos tendo uma deficiência na Assembleia de Deus grandiosamente. Moça se casa, rapaz não dirige culto doméstico, não ora a Deus, não busca a Deus. Uma hora, essa muralha que você pensa que é segura, ela pode cair para você e o teu mundo desabar. A segunda coisa: viva dentro do muro da cidade, mas viva com visão. Viva com fidelidade, porque Deus não quer líderes adorando a Ele sem visão. E em terceiro e último lugar, viva sabendo que você faz parte desse povo, que você tem a identidade. Mas vós sois a geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Eu quero agradecer, viu, pastor Marcos? O irmão Sérgio estava falando aqui, já passar a lista, porque hoje aqui nesse culto, as pessoas que aceitaram Jesus no Neemias, levante a mão, as pessoas que aceitaram Jesus lá no projeto Neemias, tem um aqui, e tem mais, o irmão Sérgio disse, que tem mais, e aí o pastor Marcos, ele vai colocar, vai distribuir para todas as áreas, nós já falamos no colegiado, vamos fortalecer os nossos discipulados, nós já temos a nossa classe de discipulado, e aí nós vamos, com a classe de discipulado, mas também o irmão que conhece, fortalece ele na fé, porque não adianta só botar dentro da cidade, construir o muro, botar a porta, é preciso muralha de fogo, é preciso fidelidade e é preciso manter a identidade. Sem identidade não vai. Quem entendeu isso? Então hoje eu quero agradecer a Deus. Oh, aleluia. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer a cada irmão, a cada irmã que pegou o seu carro, que pegou a sua moto, que pegou seu instrumento, que alugou um Uber, que colocou algo para ir ao Neemias. Deixa eu dizer algo a mais para vocês. Nós estamos na entrada de São Luís. Se Deus quiser, ano que vem nós já vamos começar o nosso grande santuário. É ali onde está a piscina, é ali onde está aquilo ali. Ele vai ser tão alto que nós vamos colocar o nome de Jesus, como foi cantado aqui. Nós vamos colocar tão grande, que quem entrar vai levantar o pescoço. Quem crê nisso? Nós vamos colocar tão grande que a pessoa vai saber que aqui em São Luís tem uma igreja que celebra o nome de Jesus Cristo. Então eu quero agradecer vocês. A irmã Lindalva vai cantar o hino agora de Neemias. E depois nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelas almas que aceitaram a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus pela proteção que Ele deu. E os crentes que estão aqui já têm a muralha levantada. Quem já tem a muralha levantada? Quem já tem a porta colocada? Mas agora vai colocar a muralha de fogo. Quem quer a muralha de fogo? Eita, glória a Deus.